Olá! Uma data comemorativa pode ser uma oportunidade para nos convidar à reflexão e à ação consciente acerca do tema que representa. Dia das Mães nos convida a pensar sobre a maternidade, mas também sobre o papel dos filhos e de toda a estrutura familiar que a circunda. Eu os convido a que façamos isso agora, a partir das Escrituras Bíblicas, que possuem 66 livros e uma riqueza de possibilidades ao estudo. Mas iremos nos apoiar especificamente no livro de Mateus por estarmos toda a nossa comunidade de fé nos dedicando a essa leitura nesses dias. É sem dúvida um privilégio termos em nosso acesso a transcrição de registros de quem ouviu a Jesus de perto, vivenciou sua presença e milagres. Seus ensinos ecoam através do tempo e seu amor por nós se declara de inúmeras maneiras. Veremos que Jesus defende a família. Vale registrar que esse meio digital que nos aproxima é em virtude da pandemia, Covid-19 e seu agravo de estatísticas por aqui. Sabemos também que cada índice trata de uma vida, de uma casa, de uma grande família e também da comunidade que se afeta em luto e em necessidades. Nos colocamos solidários a essas lágrimas e mentes que não param eventualmente de pensar: e agora? Afetos, economia, segurança, que Deus contemple a todos nós. Gostaria que essa mensagem pudesse alcançar o coração tanto de mães quanto de filhos. O convite se faz a todos. A nossa proposição será de reconhecermos as mensagens ditas pelo próprio Jesus acerca das mães. Deus forma e educa seu povo pelo amor materno. Vamos considerar 3 aspectos sobre o lugar do amor das mães no plano divino. O primeiro aspecto de amor é que as mães cuidam. Para esse contexto, nos aproximaremos da vida de Jesus ao mundo, como homem. Afinal, é possível que todos já saibam que Jesus é a encarnação de Deus para com a amizade com o ser humano. Sim, foi uma escolha lá atrás, no momento da criação, que nossos representantes, Adão e Eva, escolheram conhecer o bem e o mal. Isso nos trouxe a ter que lidar com essa responsabilidade de buscar o que é correto, justo, sustentável por nós mesmos, como que independentes de Deus. Em simplificada analogia, foi mais ou menos assim. Havia 2 alavancas no meio da Casa Verde e todos os dias eles tinham que escolher se estariam dedicados a viver sobre a dependência, paz e cuidado de Deus, ou se gostariam de viver a sua tão sonhada independência, de assumir o contexto de sua própria existência e poder saber de tudo, o que incluía o mal. A primeira alavanca chamava-se Árvore da Vida e a segunda, Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Isso impediu Adão e Eva de continuar vivendo na Casa Verde e assim perderam o acesso à árvore que lhes fazia viver. Triste essa história, não é? Acreditar que é possível viver dignamente a felicidade a despeito da presença de Deus. Mas talvez essa ainda seja a tese de vida de muitos de nós. A reviravolta dessa narrativa está justamente em Jesus. Ele é a chance de revertermos essa escolha inicial. Afinal, ele nos abre um novo caminho. E em virtude da escolha de falar da mãe que o concebeu hoje aqui, era preciso dizer o propósito da sua vinda. O primeiro capítulo de Mateus cuida da genealogia de Jesus. Um registro incrível de 42 gerações até que ele nascesse. E curiosamente ela começa assim. Essa é a árvore genealógica de Jesus Cristo. Cristo aqui não é sobrenome, mas significa o Messias prometido. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de, aí vai passando até que vai Jessé, foi pai de Davi, Davi tornou-se rei, Davi foi pai de Salomão. E tem mais um monte de nome nessa lista, até Jacó, um outro Jacó, foi pai de José, marido de Maria, que foi mãe de Jesus, que foi chamado Cristo. Esse é o texto literal. Observe que a genealogia se inicia no chamado de Abraão e segue até a casa de José, estendendo-se à mãe Maria. Sim, nobre chamado, Maria aceitou a vontade de Deus e o texto nos diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo.
Jesus teve uma mãe, pelo visto, bem cuidadosa. Quando os sábios do Oriente vieram visitar a Jesus, eles entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Ele não estava lá chorando por horas no berço, mas esteve acolhido. Quando houve perseguição do rei Herodes, querendo acabar com o que ele entendia ser uma concorrência, o anjo de Deus apareceu e ordenou que eles se mudassem dali. José e Maria então viajaram com o bebê Jesus até o Egito, para sua própria segurança. Quando tudo estava resolvido, o anjo aparece de novo em sonho e eles voltam para Israel, indo morar na aldeia de Nazaré, na região das colinas da Galileia. Por isso é também conhecido por Jesus Nazareno, o Galileu. Cuidar de uma criança é também fornecer-lhe segurança. A confiança que a pessoa terá diante de toda a vida nasce aí, se ela se sentir segura na sua primeira infância. Nessa cena nós vemos tanto o cuidado de Deus agindo no plano eterno da nossa redenção, quanto a resposta que encontra corações tementes a Deus, como o de Maria e de José. Mães que temem a Deus não cuidam de seus filhos sozinhos. Ele é Deus que trabalha a favor da sua família. Isso está em Isaías 64:4. Certamente Maria, a mãe de Jesus, foi também cuidadosa, assim como seus outros filhos e filhas. Tiago, José, Simão, Judas e suas irmãs. Não temos o nome dessas meninas no texto de Mateus 13. Já o cuidado requerido à infância não será o mesmo no decorrer da vida, juventude, fase adulta, velhice, mas permitir a participação da mãe, se permear no amor que acompanha, que torce, que se ocupa em reconhecer os riscos da existência, deve também encontrar bom termo, um equilíbrio. Maria teve presença na vida e no ministério de Jesus. Há mais informações em outros evangelhos sobre isso, como na viagem a Jerusalém, por ocasião da Páscoa que Jesus obediente fez com seus pais. E esteve diante dos doutores da lei aos 12 anos, isso está em Lucas, capítulo 2. Teve também uma festa em Caná da Galileia para o casamento de amigos da família, em que Jesus inclusive opera o seu primeiro milagre, de transformar água em vinho a pedido de sua mãe. Esse texto está em João 2. Maria também esteve ao lado da crucificação e morte de Jesus. Ele tinha 33 anos. Ela não saiu de perto da cruz, ficando com João. Inclusive, quando toda a terra esteve em escuridão por 3 horas e em Jerusalém era pleno meio-dia, ela se manteve lá firme. Essas mães que cuidam devem ser reconhecidas, lembradas, especialmente nesse dia. Graças a Deus pelo amor das mães que cuidam. Tem um segundo aspecto de amor que aprendemos, que é que mães precisam ser cuidadas. Para isso teremos 2 textos. O primeiro narra uma família que sofre com a mãe doente. No outro, a mãe e pai abandonados em suas necessidades. Em Mateus 8, Jesus está numa ocasião que tinha acabado de descer da montanha, em que ele proferira aquele sermão tão conhecido como Sermão da Montanha. Era o que dizia sobre a felicidade. Felizes são os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Sobre também sermos sal e luz, em que a generosidade seja a marca da nossa vida. Sobre a importância da convivência entre os irmãos, sobre fidelidade, oração, vida coerente e sincera. Tudo isso também nos alcança aqui. Então Cristo desce da montanha, cura um leproso, cura um servo do capitão da guarda romana à distância e agora entra na casa de seu discípulo que ficava logo em frente onde ele estava, é a casa de Pedro. Lá dentro havia uma mãe enferma. Era a mãe da esposa de Pedro. Ela estava de cama, o texto diz que ela estava ardendo em febre. O sintoma da febre alta nos comunica que o corpo sofre, algo não está certo, a ponto do corpo estar tentando combater uma infecção, uma ameaça. A febre é uma reação natural, interna, na tentativa de se recuperar, mas esse esforço pessoal não parecia ser suficiente. Estar na casa de Pedro pode sugerir ou que ela morava ali com eles, ou que estivesse temporariamente sob cuidados. Mas de qualquer maneira, Jesus chega nessa história e quando ele tocou a mão dela, o texto diz que a febre se foi. A mulher se levantou da cama e foi preparar o jantar para ele. Imagina a impotência de quem deveria estar ouvindo tantas maravilhas que Jesus já andava fazendo e não poder nem lhe receber adequadamente. É muito bom reconhecer a ação de Deus diante de nossas limitações, das nossas dificuldades, mesmo sabendo que Ele nos ouve e age em todo o tempo.
Essa senhora pôde retomar sua rotina e agora declarar seu cuidado naquilo que sabia fazer. Nesse caso, ela foi fazer uma deliciosa refeição. Deve ter sido muito bom. Já o outro texto diz sobre pessoas que se declaravam dedicadas à causa de Deus em troca de abandonar os seus velhos e que Jesus reage a essa condição humana ao reafirmar a importância de se respeitar o seu pai e a sua mãe. Esse texto é literal em Mateus 15. Naquela época não existia aposentadoria e os pais muitas vezes dependiam economicamente dos seus filhos. Os textos da regra civil e religiosa diziam sobre honrar os pais. A promessa antiga, lá em Deuteronômio 5, de terem vida longa na terra, ao observarem isso, pode nos sugerir esse ciclo da existência, em que aquilo que se faz com os pais ensina seus filhos. São os nossos valores. A qualidade de vida em sua própria velhice pode vir a depender de como você faz hoje com a sua família. Vida coerente com aquilo que um dia você virá a desejar ter. Afinal, ninguém sabe o decurso de sua própria vida, desse devir. É representativo também lembrarmos que Jesus, quando esteve em seus últimos momentos na cruz, ele confiou a seu discípulo João o cuidado de sua mãe. Está em João 19. Um legado de cuidados nas suas últimas palavras por aqui na terra. Cuidar das mães, claramente extensivo aos pais, idosos, vulneráveis de nossos dias, merece nossa reflexão e ação. Que Deus nos capacite a sermos filhos que amam, que cuidam das mães que estão em necessidades. O terceiro aspecto de amor que aprendemos aqui é que fazer a vontade de Deus nos une como família, sendo mais amplo que os laços biológicos da maternidade. Já vi gente muito rica travar a vida controversa em virtude da história que teve com a sua mãe. Já vi mães sendo cuidado por seus filhos até a longa velhice. Minha avó foi assim. Já vi velhos suspirar a saudade da mãe que já se foi. Já vi mãe ficando com louvor maior que o protagonista que gerou. Tenho uma mãe amável e dedicada. Busco ser também uma mãe presente aos meus 4 filhos, embora pareça ser uma missão sempre maior do que conseguimos realizar, não é mesmo? Mas teremos que colocar a beleza dessa maternidade no lugar da relação entre os humanos, horizontal, e nos dedicar agora a expandir esse conceito que já é nobre, mas que perde de longe para o conceito eterno, transcendente. Certa ocasião, em Mateus 12, Jesus estava falando a uma multidão, quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Mas Jesus ainda é mais direto ao nos convidar a nos libertarmos de alguns arranjos domésticos até bem intencionados, ao dizer no texto de Mateus 10: se me rejeitarem por preferirem o pai ou mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão me encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão se encontrar e a mim também. Que possamos ser reconhecidos por Jesus como mães e filhos que observam e priorizam buscar a vontade de Deus. Feliz dia das mães que cuidam. Feliz dia dos filhos que cuidam. Que sua felicidade seja verdadeira e eterna. A paz do Senhor. Até mais!